Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. E aqui você vai acompanhar uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores que vão te ajudar a se preparar nessa reta final. Quer saber os cuidados que você deve tomar ao analisar as questões do Enem? Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com a professora de Linguagens no Madam, Iana Lima, que vai te dar dicas de ouro para você arrasar na hora da prova. Bem-vinda, Iana. Olá, Então, obrigada. qual é a dica de ouro que você normalmente dá para os seus alunos nessa reta final? Bom, em termos de Enem, eu acho que a dica mais importante que eu posso dar, não só para provas de linguagens, mas para todas as outras áreas, é prestar muita atenção ao enunciado. Porque como é uma prova ela é muito interpretativa, né, para todas as disciplinas, em linguagens, obviamente, em especial. Muitas vezes, a armadilha da questão é apresentar alternativas que não são falsas ou erradas em relação ao que está colocado lá, mas que não respondem ao comando, a pergunta em específico. Então, olha para o enunciado, lê o texto, vê qual que você acha que é a resposta, confere se responde o enunciado, e aí sim, martelo batido. E o que os alunos podem esperar, então, da prova de linguagens no geral? Bom, o Enem, nesses últimos anos, ele se consolidou como uma prova que lida muito com questões sociais de modo muito amplo. Então, ele vai ter esse olhar voltado para a coisa da cultura popular. E o popular no sentido do povo mesmo, né? Então, a gente tem variação linguística, a gente tem textos envolvendo problemáticas sociais, a gente tem alguns autores que são dessa literatura mais marginalizada, enfim, às vezes gêneros, inclusive da internet, tudo que está assim, né, disseminado de modo muito amplo na sociedade, vem para o Enem, porque a ideia da prova é você não depender tanto assim do conteúdo, né, da teoria ali pura, mas sim você ser testado ali na sua capacidade interpretativa, de você conseguir ver uma coisa acontecendo na questão e solucionar aquele problema ali. E sobre essa capacidade interpretativa, o que você acha que os alunos devem fazer, então, na hora de interpretar mesmo as questões, não só de linguagens, mas da prova no geral? Acho que a coisa mais importante é você ter muito claro o que você tem que fazer ali novamente, né? Ver o enunciado, conferir várias vezes, tá? Eu tenho que olhar esse aspecto em específico. E uma coisa que pode parecer boba, mas que não é prestar muita atenção na totalidade das afirmações das alternativas. Porque muitas vezes eu tô corrigindo questão em sala de aula e o aluno se fixou muito ou na primeira metade da alternativa ou na segunda, ele não tá vendo que aquela outra parte já desbancaria, né, aquela resposta para aquele problema. Mas, de modo muito amplo, tem em mente que a interpretação, ela é um conjunto de mecanismos ali que você vai ativar, né, e a gente passa por certas habilidades como inferir aquilo que não está explícito, ou então a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de identificar o objetivo daquele texto, para quem que ele foi escrito, em que situação, porque muitas vezes é isso, né? Às vezes o Enem traz uma reportagem ou um trecho de uma notícia e ele vai te fazer alguma pergunta direcionada a qual que é a relação que está sendo estabelecida. Por exemplo, teve uma questão que eu respondi em plantão de dúvidas, né? Ontem, de um aluno que estava na dúvida que era assim, era uma notícia sobre uma prefeitura que ia instalar não sei quantas academias públicas em praças e que o objetivo disso era diminuir riscos de doenças crônicas associadas a uma mortalidade mais como é que chama? Mortalidade... esqueci. Alta, mais alta? Não, é mortalidade precoce. Associação à mortalidade precoce. E aí lá tinha... Então, qual que é a associação entre saúde e exercício físico presente na notícia? Aí você tinha que identificar que a saúde, ela estava associada à prática de exercícios físicos para evitar as doenças crônicas. Enfim, esse tipo de conclusão que você tem que conseguir tirar dos textos que você lê. E existe algum tema, algum gênero, você falou de reportagem, né? Que normalmente cai na prova, é corriqueiro?
É muito comum cair notícia, poema, trecho de conto, trecho de romance, peça publicitária também, né? Essa coisa de você unir o verbal com o não verbal. Então, peça publicitária, ou então tirinha, charge. Esses gêneros aí são muito comuns. E como que eles dialogam com a atualidade, né? O Enem é uma prova que traz muitas questões atuais. Como que a prova dialoga, então, com isso? Aí você pode ter, por exemplo, um poema ou um trecho de um conto ou de um romance que lida com essa questão mesmo, né? Aí vai ter ali no subtexto uma questão de variação linguística, uma questão de desigualdade social, uma questão de discriminação racial, alguma coisa do tipo. Ou então, quando você pega a charge, a tirinha, a publicidade, essa questão de conscientização de saúde sobre tal doença, ou então crítica a tal problema da sociedade, de modo muito amplo, que a gente vai ter de temática, está relacionado com isso de o que está acontecendo aqui e agora, principalmente pelo viés do quem está sendo marginalizado por isso, né? Porque esse é uma temática que é muito visível na redação, mas que permeia todo o Enem, né? Que é essa questão de problemas e, geralmente, quem está sendo vítima desses problemas. Sobre redação, né? A gente estava conversando aqui sobre isso. Existe algum autor, algum filme, alguma obra que você fala assim para os seus alunos que eles podem levar como uma carta na manga ali para usar na hora do Enem? Então, eu não sou tanto assim de defender os repertórios que são universais, mesmo porque agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essa questão do repertório de bolsa e tudo mais. Mas tudo que a pessoa puder ir acumulando ali dela mesmo, sabe? Coisas que você já leu, que já assistiu, pode ser o podcast que você ouviu, que tiver relacionado com assuntos da atualidade, né? Ou seja, questões ligadas à saúde, à desigualdade, a crises de todos os tipos, né? Tudo que se relaciona ao social, que você puder ir acumulando o seu, porque, principalmente a partir dessa prova desse ano, esse fator da organicidade, da gente sentir que existe uma autoria ali do aluno no texto, vai ser muito importante. Muito melhor do que você ter um repertório que isso aqui vai valer para qualquer coisa, genérico, né? É o seu corretor perceber que, não, dá para identificar que esse aluno, de fato, ele tá falando de uma coisa que ele conhece, que coube dentro do tema. Então, essa questão da autoria, de uma coisa que é mais autêntica e genuína, ela é muito mais recomendável do que... Porque às vezes a pessoa vai com essa tão... esse repertório aqui, ele vai servir pra tal coisa. Sim. E ele fica lá tão mal encaixado, flutuando, que ele atua contra você e não ao seu favor. Então, eu defendo que os alunos consumam o maior número possível de arte, notícia, etc, etc, para que esse repertório seja de fato deles, né? E que eles possam mobilizar ali, dependendo do tema. E sobre dificuldades, existe algum bicho de 7 cabeças que normalmente os alunos têm medo, assim, que esse tema caia na prova? Então, na minha experiência, não existe medo de um tema, mas as questões de poema costumam dar uma intimidada, assim, né? E é esperado, porque as pessoas tipicamente não leem poemas. Você pode até ter o aluno que é mais leitor, mas ele vai ser mais leitor geralmente de prosa. A poesia, ela causa alguma intimidação, mesmo porque o trabalho com a linguagem é diferente, então nem sempre o poema ele é muito explícito e claro no que ele quer dizer. Nem sempre ele tem o que dizer em específico também, né? Enfim, mas o cuidado que eu recomendo é atenção ao enunciado e muita atenção à interpretação das alternativas, porque é aquilo. Quando a gente lida com poesia, como não é um texto técnico ou objetivo, né? Ele é um texto artístico, claro que as possibilidades interpretativas, elas podem acabar se abrindo mais em relação a textos de outra ordem. Porém, as interpretações, elas não são infinitas, a gente tem sempre um leque. Então, às vezes, você identificando, por exemplo, a qual período aquele poema pertence. Eu identifiquei que esse poema é um poema do século XIX, eu identifiquei que esse poema é um poema de agora. E às vezes, na própria fonte ali, já te fala o ano do poema, né? Você já tem um olhar mais direcionado para o que esperar de interpretação verossímil daquilo ali. Porque, por exemplo, se você pega um texto que é simbolista, que é parnasiano, a chance dele estar falando de um problema social
é ínfima, porque não foram movimentos em que os poetas tinham esse olhar. Agora, um texto que já é moderno, que já é da contemporaneidade, muito provavelmente vai tratar de questões sociais, ainda que metaforicamente, ainda que de uma maneira mais velada. Então, às vezes, você conseguir ter esse olhar de identificar, beleza, eu conheço ou o ano desse poema, né, ou o período em que ele se insere, ou o autor que escreveu, isso já te dá um norte, mas, no geral, é confiar na sua capacidade de interpretação, olhar as alternativas e ver o que se sustenta no poema ou não. Porque no fim do dia, é isso, né? O que separa uma análise que é verossímil de um poema de uma que não é? O texto tem que conseguir embasar aquela sua hipótese interpretativa, né? Em sala de aula, às vezes a gente tá falando de uma estrofe, um aluno traz uma ideia de interpretação, o outro traz outra, e a minha primeira atitude é sempre falar assim, me mostra no texto o que te levou a isso. Se o texto conseguir te dar motivo para embasar aquela alternativa, então você já tá no caminho. Então, nessa reta final, né? O Enem já tá batendo na porta. O que os alunos têm que fazer para ir bem preparado para a prova? Olha, é isso. A gente chegou num ponto em que não tem muito mais o que fazer em termos de conteúdo, né? Inclusive, quanto mais os alunos conseguirem dar uma relaxada agora e confiar no processo e entrar num modo mais de revisão em vez de aquisição de conteúdo, melhor. Para manter mesmo ali até a sanidade, né? Que eles já estão cansados, vai ficar tentando... Aí vai confundir o que já sabe, enfim. Mas o que eu posso recomendar é que eles se mantenham antenados e atualizados, né? Sobre o que está acontecendo, que eles tenham essas leituras sobre questões sociais de modo muito amplo, né? O que é variação linguística, o que é o preconceito linguístico, o que é desigualdade social, né? O que está envolvido nisso, como é que se manifestam as discriminações, enfim. Esse tipo de noção é muito bom de ter, porque provavelmente vão ser os temas que vão cair nas suas questões e também isso vai estar relacionado com a sua proposta de redação, mas de modo geral é ir com estratégia de prova, né? Que é, olha muito bem o enunciado, se o texto é grande, às vezes o enunciado já te direciona para onde você tem que ir, você não tem que perder tanto tempo assim no texto, ou essa questão de, tem uma questão que tá levando muito tempo, tá começando a te dar aflição, deixa de lado, depois volta, vai. Eu acho que é mais um momento de você rever e reforçar aquilo que já foi construído durante o ano, do que de necessariamente você tentar dar uma volta na sua vida, né? E agora eu vou mudar, não dá muito tempo. É mais provável que você se embole do que você desenvolva alguma estratégia boa, né? Mas, no geral, na medida do possível, tentar relaxar, porque não adianta, né? Se você já chega uma pilha de nervos, você já chega exausto na prova, isso com certeza vai te deixar muito mais propenso a errar bobagem, porque você não vai conseguir ficar concentrado, né? Meio que o que você já podia ter feito, você já fez. A essa altura, assim a gente espera. Sim, verdade. E para finalizar, a gente estava falando aqui do TRI, né? Como que funciona essa questão para os alunos? Às vezes eles têm um pouco de medo de errar questões mais fáceis e acertar difíceis, e aí a prova interpretar como um chute. O que normalmente você dá de dica para eles? Pois é, essa coisa de prestar muita atenção ao enunciado, etc, etc, é justamente para que você não escorregue nas questões fáceis, que às vezes você mesmo pensa depois, meu Deus, eu sabia isso, né? Porque o TRI ele é feito para isso, para tentar driblar ali a prova de gente que simplesmente chuta tudo, ter uma nota muito maior do que gente que sentou e fez. Então, as questões, se você erra a questão fácil, acerta uma difícil, as coisas meio que se anulam ali, né? Não dá muito certo. Mas o que eu recomendo é o aluno que consegue identificar que aquela questão ela é mais fácil. É um texto ali, tá te pedindo um resumo das ideias do texto. Ou então, quando ele percebe que as alternativas, né, e o comando tem a ver com coisas que estão muito explícitas na prova, é realmente uma interpretação que ela é mais superficial, não é nada que está envolvendo um conhecimento prévio mais ampliado sobre aquele contexto, etc, etc. É realmente aquela questão que é papum ali, ó, dá o texto. O que tem aqui de ideia principal? A, B, C, D, E. Tente não errar isso ao máximo, prestando atenção no enunciado. O meu disco riscado do Enem é falar olha pronunciado, porque é isso. Tanto resolvendo questão em sala de aula, quanto atendendo aluno em plantão de dúvida.
90% das vezes em que tem algum problema, que o aluno não está entendendo porque a resposta é aquela e não aquela outra que parece certa, quando a gente vai, olha aqui mais um enunciado, aí aquilo magicamente se explica. Então, alguém puder levar alguma coisa dessa minha fala aqui, ler o enunciado 1000 vezes, né? Eu acho que acertei essa questão. Confere se ela está respondendo o enunciado. E aí sim, você passa pro gabarito. É isso então. Muito obrigada, professora. Obrigada. Gostou desse conteúdo? No portal Tribuna Online e no nosso canal do YouTube tem muito mais. Então deixa aqui embaixo o seu joinha e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.